você ligar. 991855418, WhatsApp é só chamar. Sete Farma, onde você se sente bem. Seu carro, seu veículo, seja para o trabalho ou para passeio, precisa ser bem cuidado. Os postos Paraty e Nikkei têm equipes bem treinados e bem preparados para dar toda a assistência que seu veículo necessita. Postos Petrobras, Nikkei e Paraty, cuidando da saúde do motor do seu veículo. Paraty, no cruzamento das avenidas Filinto Miller com Olinto Mancini. E Posto Nikkei, na Avenida Antônio Trajano. Postos Nikkei e Paraty, lado a lado com você. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 6799162-1493. Você sintoniza ZYX 638, canal 25. Alô, bom dia, são 7h04, estamos chegando com o nosso Difusora Notícias, edição desta segunda-feira, hoje dia 15 de julho de 2024. O jornal vai ao vivo com você até as 8 horas da manhã. Bom dia, Cláudio César. Bom dia, Henrique Ferian, bom dia ao Marco Amaral, bom dia a todos que dão audiência ao nosso jornal. Desejo uma ótima segunda-feira e uma semana de vitória a todos nós, né? Vamos juntos com informações para você, um oferecimento da farmácia e drogaria Sete Farma, que tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, no WhatsApp 991855418, na Clodoaldo Garcia 1372, no Santos Dumont, no 991087836, a Yamaguchi Kankiti, lá na Vila Carioca, no zap 993163274, precisando, chama a Sete Farma. Big Com Materiais de Construção, na Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro, no 2104-2842. Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras, com a Manuel Pedro de Campos, no Nossa Senhora Aparecida. E Maria Guilhermina Esteves, 1247, no Maristela. E o Genildos Bar e Espetos, onde tem para você aquele churrascão, na Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa, no zap 991621493. Muitos destaques para você que nos acompanha nessa edição de segunda-feira. Novo polo de celulose ganha a primeira etapa da obra que vai ligar Camapuã a Ribas do Rio Pardo. Receita estadual supera os 10 bilhões de reais, mas cresce menos que a inflação. Golpe do Pix errado preocupa usuários. Estas e outras informações você confere com a gente dentro do nosso Difusora Notícias desta segunda-feira, que está no ar. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Muito bem, vamos lá atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira, começando a semana tudo de novo, depois de um final de semana com temperaturas mais tranquilas, né? Principalmente durante o dia, aumentando a temperatura, mas à noite amplitude térmica alta, viu? Com temperaturas baixando aqui para os lados de Três Lagoas e basicamente quase todo o Mato Grosso do Sul. A madrugada a gente teve 13 graus aqui em Três Lagoas, então a gente segue aí durante a semana com essa amplitude térmica alta, viu? Durante o dia a temperatura ela chegando quase até os 30 ao longo da semana. E à noite e de madrugada caindo ali para ficar entre 15 e 17 graus. Então essa amplitude térmica, ela vai acontecer e vai continuar firme aí, pelo menos essa semana aqui para os lados de Três Lagoas, né? É a blusa, tem que carregar, tem que levar, principalmente quem está sempre fora de casa, sempre está trabalhando, chega à noite, chega à tarde da noite, né? Esse período do ano é de férias, né, Cláudio? Então, aquelas férias quebradas de meio de ano, pouquinho, mas muita gente aí não vai para a faculdade, né, escola e assim por diante,
ter um tempinho a mais para ficar em casa durante esse período noturno. É isso aí, Henrique. Esse período do ano, você sempre tem que estar com uma blusa aí, né? Guardadinha aí no teu veículo, na tua moto, tua bicicleta. A semana passada, na quinta-feira, durante o dia até que fez a temperatura aumentou um pouquinho, né? Ficou aí em torno aí de 29 graus. E à noite teve um aniversário de uma colega da gente. E nós fomos nesse aniversário, teve 2 amigos meus que estavam sem blusa, de manga de camisa. E quando foi lá para uma volta das 8 horas da noite, começou aquele vento. Rapaz, a galera não aguentou muito tempo, não tiveram que ir embora. Então é assim, você tem que andar com blusa. Porque pode ser que a temperatura aumente um pouco e pode ser que ela diminua. Como é o caso, por exemplo, dessa madrugada, né? 13 graus. Uhum. Eu levantei de madrugada, nossa, tava frio pra caramba. Bastante. Né? Tá bem frio. E tanto é que nós estamos de blusa aqui, né? Mas é assim, essa época do ano é desse jeito mesmo, nós já sabemos disso. E pena que continua seco, né? Mas nós temos uma boa notícia do Pantanal, viu? Ontem tinha 8... Ao longo desse tempo, esse ano, já foram mais de 4 mil focos de incêndio no Pantanal. E ontem, sábado, né? Na verdade, nós tínhamos 8 pontos de incêndio no Pantanal. E focos de incêndio. E aí ontem não tinha nada, zerou. Então, quer dizer, foi bom, né? Uma boa notícia para o nosso Pantanal. Excelente, sem dúvida, mas ficar alerta e o governo estadual está alerta porque vamos seguir aí com o tempo seco, né, pelos próximos 10 dias e aí quando tem tempo seco realmente é um problema, né? É um problema. Julho notadamente é seco, agosto, algumas projeções para agosto mostram que a gente pode ter chuva, a gente pode ter, não será um agosto seco, pelo menos esses mapas de previsão mais estendida mostram. E aí, se a gente tiver um agosto com um pouquinho de chuva que seja, para quem tem um agosto sempre seco, né, já é alguma coisa válida, até porque o período das chuvas normalmente retornam aí em setembro, aqui para o Mato Grosso do Sul. Então, vamos ficar na torcida, né, que se agosto tiver um pouquinho de chuva, já é alguma coisa, né, para quando retornarem de fato as águas de setembro para frente aqui no Mato Grosso do Sul, para conseguir a natureza, né, ela voltar, né, no caso do Pantanal, onde teve uma queimada, né, bem complicada, bem difícil, dizimando muitos hectares, né, de floresta. Perdemos muito, né? Só com a chuva, né? Perdemos só com a chuva para realmente diminuir aí esses focos, né? E deixar o solo mais úmido, aí de repente, quem sabe, não tenhamos aí tantos focos de incêndio assim, né? É isso, 7 horas 10 minutos, são as informações do tempo para você que está com a gente nessa manhã de segunda-feira, dia 15 de julho já, né? O mês de julho também está acelerado, voando. Metade do mês já foi, né? Já foi. E aqui no Mato Grosso do Sul, o desenvolvimento, ele continua e principalmente por conta das rodovias que o governo do estado vem trabalhando, algumas, né, ganhando pavimentação, outras ganhando recapeamento, mas deixando organizado esse setor que a gente sabe que é muito movimentado, principalmente por conta das indústrias aqui do estado. E para impulsionar o escoamento do novo polo de celulose de Mato Grosso do Sul e do país, o governador Riedel entregou a primeira fase da obra de pavimentação da MS 338, que liga Camapuã a Ribas do Rio Pardo, o primeiro no centro-norte do estado e o segundo do centro-oeste. Esse primeiro lote inaugurado na sexta-feira teve 43,5 km de pavimentação com investimento do governo de Mato Grosso do Sul no valor de 121 milhões. A solenidade aconteceu na MS 338 no entroncamento com a 060 em Camapuã. Uma obra que traz impacto grande para as cidades e aumenta a competitividade de toda a região, promovendo integração, afirmou o governador. Riedel lembra que a região está recebendo grandes investimentos em diferentes setores. Ao governo cabe criar as condições adequadas de infraestrutura com a vida de empresas, também assessorias, novos investimentos de campo e outras ações que trazem benefícios a todos os municípios ao redor e sugerem emprego e renda à população. Partindo do cruzamento com a MS 357 em Camapuã, a primeira frente de obra na 338 segue até o entroncamento com a MS 245, ligação entre dois municípios que reduz o tempo de percurso, melhora o escoamento da produção e facilita o acesso em toda a região que tem convivido
com um boom econômico devido à instalação da fábrica da Suzano em Ribas. O segundo lote da obra está em andamento, tem mais 66 quilômetros de pavimentação partido de Ribas, com investimento de 182 milhões e meio. O governador aproveitou a agenda em Camapuã, visitou, supervisionou obras e investimentos importantes do município que levam desenvolvimento, infraestrutura e lazer para a população. Riedel esteve na Vila Industrial, que ganha parte de 17 milhões para pavimentar as ruas locais. A obra faz parte do programa MS Ativo Municipalismo, parceria com o governo, essencial para a cidade. A Vila Industrial em breve terá suas obras em andamento, o pedido feito ao governador que será realizado, disse o prefeito Manuel Neri. O governador ainda supervisionou as obras de reforma e adequação do Centro Poliesportivo Maria Inácia Bonfim, parceria do Estado com aquele município, no valor de 5 milhões, e conheceu a construção de 3 novas pontes de concreto em rodovias vicinais de Camapuã. Também participaram da agenda os secretários Hélio Pelufo, o Eduardo Rocha, além de deputados como o Márcio Fernandes e Júnior Mock. Então, desenvolvimento para aquela região e asfalto, pavimentação ligando, né, 2 importantes municípios, ainda mais com o setor florestal em alta no Mato Grosso do Sul, onde com toda certeza essas áreas devem ter ali bons hectares de floresta plantada, né, e vai ajudar no escoamento dessa produção até a fábrica de Ribas do Rio Pardo, né, Cláudio? Olha, Henrique, eu conheço a região, né, mesmo porque eu prestei serviços à AGESUL durante 6 anos. E fez com que nós conhecêssemos muitas das estradas, né? E essa estrada entre Rio Pardo e Camapuã era uma estrada de terra, né? E olha que para você sair de Camapuã e vir a Rio Pardo ou Rio Pardo Camapuã, você teria que ir a Campo Grande e de Campo Grande Camapuã. Qual a importância dessa obra? Essa obra liga direto os 2 municípios. Sim. Por dentro, né? Cortando ali por dentro, uma região que só tinha pasto. Só tinha pasto, né? E hoje você vê que é uma região importantíssima que na produção de eucalipto, né? E de outros produtos também, né? E continua tendo gado, não resta dúvida. O Rio Pardo é um dos maiores, um dos municípios que mais cria gado do Brasil, hein? Não é só do Mato Grosso do Sul, não, do Brasil. Mas, agora, a população vai poder transitar para lá e para cá, né? Também coloca Rio Pardo diretamente ligado à BR-060, que é a BR que sai lá para Chapadão do Sul, divisa com Goiás, que é Chapadão do Sul de um lado, Chapadão do Céu do outro, em Goiás. Uma referência para a região, essa BR. Inclusive, o pessoal está reclamando que essa BR está precisando de um recapeamento, viu? Porque tá meio complicado passar por ali. Ontem mesmo teve um amigo meu que saiu aqui de manhã, foi a Cacilândia. E de Cacilândia ele ia a Campo Grande. Aí eu falei, você vai lá por cima? Ele falou, não, negativo, a rodovia tá horrível. Quer dizer, ele voltou de Cacilândia novamente a Inocência, pegou a 377, chegando a Água Clara, Campo Grande. Então você vê a importância, né, que o governo do estado, o governador Riedel, junto com as autoridades, né, os deputados que participaram foi o Júnior Mock e o Márcio Fernandes, deputado, o secretário Eduardo Rocha, o Hélio Pelufo, que é da Secretaria de Infraestrutura, né, e o Eduardo Rocha da Casa Civil, quer dizer, junto com o governador, vistoriando essa obra e outras, né. Então, logo, nós teremos também, como o governador já anunciou, o asfalto entre Inocência, né, ligando lá no Paraíso das Águas também, na MS 316. Quer dizer, que é uma outra região, né, importantíssima, ainda mais agora com a instalação do começo da construção da fábrica aí, da indústria da Arauco em Inocência. Então é o governo do estado cuidando do estado, né? Levando obras de pavimentação em regiões que jamais nós tivemos. Nós já temos aí também recém-inaugurada, né, a estrada do 21, por exemplo, que liga Campo Grande a Bonito, economizando 40 quilômetros. Quer dizer, porque hoje você vai Campo Grande, Cidrolândia, Maracaju, Jardim, aí você vai para Bonito. Quer dizer, agora você tem uma outra rota, que é a rota Campo Grande aqui da Ana Anastácio, Bonito ali por dentro. Você ganha 40 quilômetros, quer dizer, uma estrada turística, né, que liga o Pantanal. Outra estrada que o governador já anunciou, isso tem a ver com a nossa região,
tá certo? Que é a MS 444, que liga Selvíria a MS 112, na região ali do Cazuza, ligando Selvíria à Inocência também. Quer dizer, são 54 quilômetros de rodovia, e muito importante, ligando um outro trecho. Também o governador já fez as tratativas aí com o prefeito de Brasilândia, doutor Antônio, né? Que é no sentido de asfaltar Brasilândia, Santa Rita do Pardo por dentro. Dá 90 quilômetros aí também nessa rodovia, né? Uma rodovia muito importante também para a nossa região. E vou dizer, e depois, lá na MS 040, que liga o município de Santa Rita do Pardo à Casa Verde, lá na 267. Então você imagina que daqui uns tempos, quem for daqui para Ponta Porã, por exemplo, ele não precisará mais passar por Bataguaçu. Entendeu? Ele pode ir daqui a Brasilândia de Santa Rita, aí uns 50 quilômetros mais adiante da MS 040, e você pega para a esquerda e vai sair lá na Casa Verde. Já no sentido Nova Andradina, Dourados, Ponta Porã. Vai encurtar bastante. Vai encurtar e muito. Entendeu? Então é o governo do estado levando desenvolvimento para a nossa região. Para toda a região. Né? Não é só a região da Costa Leste, ou a região norte do estado, a região central do estado, o Pantanal, o Cone Sul, o Sul, não. O Sudoeste. Então ele está levando pavimentação para todas as regiões. Lembrando que aqui a MS 320 também está acontecendo também o pavimento. Ele já entregou aquela primeira parte, né? Sim. Agora está faltando entregar as outras duas partes, ligando Três Lagoas a Paraíso das Águas direto. E o detalhe é que essas MS todas já existem, né? Já existem, são consolidadas, só que não tem pavimentação. Não tem. Essas estradas, a justiça seja feita. Essas estradas foram pensadas no governo do Pedrocian. Lá atrás. Lá atrás. O Pedrocian, ele traçou o estado. Essa chama a BR-060, que a galera chama de Apaporé, né? Que liga a divisa do Mato Grosso do Sul, lá em Bela Vista, né? Com até na divisa do Chapadão do Sul, aqui aqui em Goiás. Quer dizer, uma rodovia totalmente traçada pelo Pedrocian, tá certo? A MS 320, a mesma coisa, entendeu? Aí vieram os outros governadores, conforme o estado foi melhorando a sua capacidade de arrecadação, até agora há pouco você vai colocar uma outra matéria aí falando sobre isso. Quer dizer, aí os governadores foram asfaltando, o Zeca asfaltou um pouquinho, o André asfaltou um outro pouquinho, o Reinaldo asfaltou um outro pouquinho, e o Rido estava asfaltando. E vai ser assim, vai chegar um dia que o Mato Grosso do Sul praticamente não vai ter estradas estaduais não pavimentadas. E que vai facilitar, né? O deslocamento de todo mundo dentro do estado. Né? E tem aqueles futurólogos do passado, negacionista, que nega as coisas, fica torcendo para que não dê certo, sabe? Não, nós temos que torcer para que tudo dê certo. Né? Que tudo dê, que leve o desenvolvimento. Porque o asfalto leva o desenvolvimento. Você vê aqui em Três Lagoas, aonde você passa, por exemplo, dá um exemplo. O prefeito Guerreiro está asfaltando ali, e drenagem também, ali na Baldomero Leituga. Falando isso, um abraço ao Auromir, meu grande amigo, o Auromir, que é dono de uma empresa de transportes, tanto de pessoas, de passageiros, né, fazendo turismo, como também atendendo aí outras prefeituras e tudo mais. Então, o que acontece? Ele tem a empresa dele ali, a Renascer. Eu estava conversando com o Auromir essa semana. Você vai lá na Baldomero Leituga, você vê o desenvolvimento tá chegando ali. É barracão, é casa, é gente construindo as calçadas. Quer dizer, é a coisa mais linda. Então, aonde tem o desenvolvimento, aonde tem asfalto, tem desenvolvimento. Própria Custódio, né? O Custódio Andrés, mano, ali. Era um negócio largado depois do abandono da linha férrea, né? Exatamente. E outras regiões da cidade, né? Porque nós temos asfalto na cidade toda, né? E isso é importantíssimo e vai continuar acontecendo, sem dúvida, não só a nível de Três Lagoas, mas de Mato Grosso do Sul, né? 7h21, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, trazendo mais informações para você que está com a gente nessa manhã. Fique por aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias.
tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h24, estamos de volta por aqui trazendo as informações da manhã desta segunda-feira para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Nos 6 primeiros meses deste ano, pela primeira vez, o governo estadual de Mato Grosso do Sul superou a marca dos 10 bilhões de reais de arrecadação em um único semestre, fechando em pouco mais que isso, tá? Apesar dessa marca, a receita do primeiro semestre cresceu menos que a inflação dos últimos 12 meses. Na comparação com os primeiros 6 meses do ano passado, quando os impostos renderam 9,706 bilhões, o crescimento foi de 3,34%, conforme dados divulgados pela Confas. A inflação do período, o IPCA, porém, foi de 4,23%, conforme dados divulgados na última quarta-feira pelo IBGE. Isso significa, então, que a arrecadação estadual encolheu, o que não ocorria desde a crise econômica mundial de 2008. Junho foi o 4º mês consecutivo de mau desempenho dos cofres públicos. O faturamento do mês passado passou de 1,543 bilhão, o que é 2,33% acima do valor arrecadado em igual mês do ano passado, quando entraram 1,508 bilhão nos cofres estaduais. Somente em janeiro e fevereiro, o faturamento cresceu em índice superior ao da inflação, conforme mostram os dados da Confas. Uma das principais explicações para essa estagnação no faturamento é a queda do ICMS do setor primário de 19% por conta da estiagem e a consequente queda na produção agrícola. A arrecadação estadual caiu 834 milhões para 675 milhões, o que significa 159 milhões a menos de impostos sobre produtos como soja e minérios. Neste ano, o Estado colheu 45 bilhões de sacas de soja a menos que no ano passado e a exportação de minérios caiu 40% por conta da falta de água no Rio Paraguai. Além disso, o preço médio dos minérios caiu 44%, da soja 15% na comparação com o primeiro semestre do ano passado. Mas se a estiagem e o calor acima da média provocaram perdas no setor primário, elas também ajudaram os cofres estaduais em outra área. O faturamento do ICM sobre a energia elétrica aumentou nada menos que 20,9%, principalmente por conta do maior acionamento dos aparelhos de ar-condicionado. Então esses números, eles dão uma variada, mas mostram que Mato Grosso do Sul tem uma grande arrecadação, né? Vem crescendo anualmente
E isso é notório, a gente vê isso na prática aí, né? Sempre quando esses dados são lançados. Mas tem esses quesitos, né? O clima, por mais que a gente ache uma coisa ou outra, mas influencia. Não tem como não influenciar, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente fala de cultivos aí como a soja, de hectares e mais hectares, né? De plantações que podem ser perdidas e aí não ter aquela arrecadação que se esperava, né? Então, influencia demais. Até o nível do rio baixa, não tem como as barcaças passar com minério, né, Cláudio? É o impacto do fenômeno da natureza, né? Infelizmente. E nós temos que aprender a conviver com isso aqui adiante. Né? Não é mais como antigamente que a galera, os mais idosos aí, os nossos avós, nossos bisavós, eles falam, lá no final de agosto começam as águas. Né? Lá em tal tempo vai ter seca. Não. Hoje a coisa também que... Né? Então, por isso nós precisamos usar as informações que nós temos, a tecnologia, né, a inovação, né, e aproveitar esta tecnologia, essas informações que nós temos, para não termos prejuízo, porque muitas vezes as pessoas ficam esperando que vai ter chuva e não tem. Uhum. Tá certo? De repente começa a ter chuva demais. Né? Mas mesmo assim, você imagina se nós tivéssemos tido um clima normal, não tivesse tido seca, não tivesse chovido no momento certo, o quanto que nós não teríamos arrecadado? Que mesmo assim, a arrecadação bateu o recorde de mais de 10 bi nesses primeiros 6 meses. Agora você imagina se nós não tivéssemos tido esses problemas. Mas o Estado tem seus técnicos, né, as pessoas os seus estudiosos aí, que com certeza vão orientar melhor o nosso produtor, né? Aquele que planta soja especialmente. Nós temos a Embrapa, né? A Embrapa é uma das instituições mais importantes desse país. Se não for a Embrapa, o que seria o agro do Brasil? Né? A Embrapa é uma empresa aí, tem muita gente que pensa assim, o governo ele não nos ajuda. Claro que ajuda e muito. Entendeu? Você já imaginou se de repente a iniciativa privada tivesse que fazer todos os serviços que a Embrapa faz? As pesquisas que a Embrapa faz, tá certo? E tudo mais. Então, nós temos, às vezes, tem que parar de ser injusto um pouco com o nosso comentário, porque as pessoas estão produzindo, estão ganhando, estão tendo lucro e muitas vezes reclamando da onde não devia reclamar, entendeu? Agora, uma das grandes falhas, né, nas últimas décadas foi deixar chegar ao ponto que chegou as nossas estradas de ferro, né? Eu acho que a gente pegar, no geral, dos governantes que passaram, essa foi uma falha. Hoje esse minério de ferro poderia, como foi transportado por muito tempo, né, passando por aqui. Perfeito. Desde Corumbá até Bauru, até chegando ao Porto de Santos. Perfeito. Todos os países desenvolvidos, eles investem em ferrovias, certo? Que corta o país de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil é um continente. Então nós temos que, igual nós temos um dos melhores sistemas de distribuição de energia do mundo, é o do Brasil. Um sistema sincronizado. O país inteiro está interligado. Por que nós não poderíamos ter ferrovia do mesmo jeito? Então, a ferrovia, ela desenvolveu o Brasil no século XIX, final do século XIX e século XX. Desenvolveu o Brasil. Ficou aí praticamente quase 100 anos assim, só desenvolvendo. Tanto é que a nossa região, segundo os historiadores, a ferrovia não passaria por aqui. Ela passaria cortando o norte do estado de São Paulo, entrando no Mato Grosso do Sul, lá pela região de Cacilândia e indo para Cuiabá. Lá era o interesse da galera. E de repente vieram para cá por causa da Guerra do Paraguai, para desenvolver essa região do Brasil. E desenvolveu o Mato Grosso do Sul, na época Mato Grosso, Uno, né? E desenvolveu o nosso estado. Tanto é que nós tem muita gente que não sabe, mas nós tínhamos um ramal de Campo Grande a Ponta Porã, por trem também, né? Então, eu acho assim, um país que quer se desenvolver tem que investir em ferrovia. E nesse caso agora, que é ferrovia de bitola larga, daquelas grandes máquinas, igual você vai lá em Aparecida Agora corre atrás de prejuízo. Né? Quem vai lá em Aparecida Taboado vê as gigantescas máquinas que nós temos lá. Aqueles vagões, coisa mais linda do mundo. Transportando nossas riquezas. Nesse momento, a maior parte é celulose, né? Então, nós precisamos voltar a investir em ferrovia.
Não resta dúvida. Se tivesse a ferrovia, não estaria tendo esse problema aí com o minério de ferro que você disse. Dependendo inteiramente do Rio Paraguai. Dependendo da natureza. Não é fácil. E prejuízo para todo mundo. Né? Ué. Não tem jeito. Você vê, ó. Eu vou dar um exemplo para você. Você sabe quantos quilômetros, 1.000 quilômetros tem a China de trem-bala? Trem de alta velocidade. 40 mil quilômetros. E o brasileiro fica metendo o pau na China. Certo? A China daqui, não vai 30 anos, ela vai ser a maior economia do mundo. Vai passar os Estados Unidos. E muita gente... Por quê? Porque a China, ela pode ser um regime comunista para dentro da China, mas para fora da China ela é extremamente comercial. Ela é capitalista ao extremo para fora da China. Tanto é que eles estão comprando o mundo. Comprando lá na África, comprando aqui no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? Então, quer dizer, um país que na Segunda Guerra Mundial, ele era populoso, mas era um país pobre. Era um país em que o Japão invadiu, entendeu? Que a situação do chinês não era, o quê? Há 80 anos atrás. Em pouco tempo, o tanto que eles desenvolveram. Muito. Tá certo? Então... é isso aí que nós precisamos, esse país desenvolver, ter um entendimento, uma convergência. Por mais que você tenha um pensamento diferenciado do outro, da linha que vai traçar para a gente chegar nos nossos objetivos, nós precisamos ter convergência. Os lados precisam sentar e falar, não, isso aqui é bom para o país mesmo. Vamos fazer junto? Vamos. É isso que nós temos que fazer nesse país. Parar com os extremos. Você vê, não sei se você vai tocar nesse assunto, mas eu vou adiantar aqui. Entendeu? O que aconteceu com esse atentado do Donald Trump, nada justifica um garoto aí fazer o que ele fez, que é atentar contra a vida de uma pessoa, né? Mas o Donald Trump também, com essa conversa de extremo, né? O extremo, a toda hora patrocinando o extremo, as extremidades, atacando aqui e com fake news também. Olha aí no que deu. Então, e você sabe que isso não termina bem, né? Não termina bem para lugar nenhum. A maior potência do mundo está perdida. Os Estados Unidos, infelizmente, está meio que perdido. Internamente dizendo, e fora do país também. Ele não sabe o que faz com a guerra da Rússia contra a Ucrânia, não sabe o que faz lá no Israel, não sabe o que faz em um monte de outros lugares. Deixou de ser aquele imperialismo americano, aquele cabra que mandava e desmandava no mundo. Deixou de ser. Estados Unidos ele tem uma ligação desde o século XVI, aliás, século XIX, de atentados. Então, tem uma série de históricos lá atrás que foi acontecendo, né, até os dias atuais. Então, eles têm que ter a segurança reforçada nesse quesito, né? Porque não é fatos isolados. Tentaram contra um candidato à presidência da República. Não. Já vem inclusive, com presentes com mandato, com tudo. Desde o século XIX, de lá para cá. São 16 atentados. Então, o mais recente aí que a gente conhece, que não é tão recente assim, que foi nos anos 60 com o presidente Kennedy, né? Em Dallas, que infelizmente o cara tirou a vida dele. Agora, tivemos o Lincoln lá atrás também, né? E nesse são 16 atentados, né? Que você tá falando, né? Sim, teve o Ronald Reagan, teve o Bill Clinton, teve o George W. Bush. Teve já fatos, né? Não é um caso isolado. Então, o cidadão lá dos Estados Unidos, normalmente, sempre tem alguma coisa ali para tentar derrubar um candidato a presidente ou um presidente. Então tem que ter, de fato, segurança, né? E qualquer coisa que fala a respeito desse caso aí, o problema é que polemizam tudo e polarizam tudo, né? Envolvendo. De um lado fala que é fake, do outro lado falam que de fato aconteceu, e fica esse extremo, essa polarização política, que não ajuda em nada. Esse é um problemaço que a gente vive nos dias atuais. Então, mas é isso que eu quis dizer. A polarização política leva a essa situação aí. Né? Como aconteceu com o presidente Bolsonaro aqui também. Sim. E esse é um problema. Então a gente precisa condenar esses ataques. E aí, lá nos Estados Unidos é diferente do Brasil, viu? O pessoal age de outra maneira. O cara vai lá e foi pra vala. Né? Não tem essa de
vamos ver, vamos Ele tá meio doido, vamos internar. Vamos não sei o quê, vamos conversar, não tem essa não. Fez, vai pra vala. Mas na hora, né? Na hora. Na hora. E aí investiga por outros meios. Enfim, né? Serve de exemplo aí pra todo mundo, ao redor do mundo. No Equador a gente teve também, recentemente, um candidato estava despontando nas pesquisas e que foi fuzilado descendo do veículo. Então, é uma prática que, infelizmente, candidatos aí, e principalmente a presidência da República, em países onde a situação está bem complicada, precisam tomar cuidado. Não dá para ficar transitando aí de qualquer jeito. E o Equador não foi só aquele candidato, teve vários outros também. Teve vários. E aí o que acontece? Mas ali já é uma situação um pouco diferenciada, mas é por conta do crime organizado, né? Mas se tem essa condição, tem que tomar cuidado, né? Não pode ficar marcando, né? Tem que ter. Não pode dar bobeira. Segurança tem que ter, não é? Tem que saber o que está acontecendo e se pode acontecer, não pode ficar vacilando, né? Como dizem. Bom, 7h38, vamos para o intervalo. Depois do intervalo, vamos com uma entrevista onde a repórter Gisele Mendes bateu um papo com o Dr. Alan Castanheira, ele que é cardiologista, esse período do ano friozinho, né? Vira e mexe, a gente sempre está vendo aí nas redes sociais pessoas, né? Lamentando profundamente o passamento de alguém próximo, né? E aí você não conhece, mas você vai olhar, infartou. Então isso realmente é bastante complicado, mas daqui a pouco ele vai contar pra gente os riscos do infarto nesse período do ano, nesse período mais friozinho que a gente sempre tem. Mas antes vamos pro intervalo, na volta a gente traz essa entrevista. Fique por aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras, 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves, 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 679-9162-1493. Estamos apresentando Difusora Notícias. 7h41, estamos de volta ao vivo por aqui com as informações. Vamos lá, vamos para a entrevista com o doutor Alan Castanheira. A repórter Gisele Mendes traz para a gente as informações, falando a respeito aí dessas condições, né, de risco de infarto
nesse período do ano. Vamos acompanhar agora, são 7h41. Com as temperaturas um pouco mais baixas, é preciso ficar ainda mais atento com a saúde do coração. É que aumenta em pelo menos 30% os riscos de infarto neste período do ano. E sobre esse assunto eu falei com o médico cardiologista Alan Castanheira. Ele explicou um pouquinho por que no frio existe um risco maior de infarto e também da elevação da pressão arterial, bem como todas as dicas a serem seguidas para ter boa qualidade de vida, mesmo que você tenha aí algum problema no seu coração. Confira. Doutor, por que no inverno existe aí um aumento no índice de infartos? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Realmente no inverno, a tendência mesmo de ter aumento da incidência não só de infarto, mas como todas as doenças isquêmicas, como o AVC isquêmico, a crise hipertensiva, as emergências hipertensivas que estão associadas a pacientes com dissecção aneurismática. Então, realmente, o inverno, porque ele aumenta muito a pressão no inverno, fazendo com que tenha essa predisposição e fazendo com que ocorra essas patologias muito graves que acometem a nossa população. Doutor, e isso se aplica a pessoas que já têm problema, que são hipertensas, ou no público geral? Não, com certeza que se o paciente já tem uma doença de base, se o paciente é um paciente hipertenso grave, um hipertenso em estágio 3, se é um diabético, é um coronariopata, a incidência é muito maior. Mas a gente tem que deixar exposto que pode realmente acontecer nos pacientes que já têm uma predisposição familiar, ou o paciente fora de peso, o paciente que não faz dieta, ou o paciente que judia dele mesmo. E por que, doutor, existe esse risco maior quando a temperatura está mais baixa? Porque, na verdade, o risco maior acontece quando a temperatura está mais alta, porque existe, a gente chama de vasoconstricção. Existe uma termorregulação da parede do vaso. No calor, ela tende a ficar um pouco mais relaxada, vasodilatada, e no frio ela fica um pouco mais vasoconstricta. É como se fosse uma mangueira lá da nossa casa. No frio, essa mangueira ela fica endurecida e com a pressão dentro, que é a água, maior. E no calor, ela fica mais elástica, mais vasodilatada, com uma expansibilidade maior. E dessa forma, perde a pressão dentro da parede do vaso. E, doutor, quais as dicas de cuidados, prevenção com as oscilações, né, de temperatura, tanto para mais quanto para menos, principalmente para aquelas pessoas que já têm algum problema? Isso, um cuidado muito básico, principalmente no coronariopata, o paciente que é hipertenso, o diabético, o paciente que é revascularizado, angioplastado, quando ele for tomar banho, jamais tomar banho frio. Ou quando ele tomar banho quente e não sair exposto sem camisa do banho, que ele vai ter um choque térmico violento, podendo desenvolver o quadro anginoso e podendo desenvolver o quadro de infarto. Então, isso aí é um cuidado básico. No frio mesmo, aumenta a incidência drasticamente de todo o quadro de isquemia, principalmente as anginas espásticas, os infartos. Doutor, outra questão também que a gente observa é um aumento assim de pessoas cada vez mais jovens, hipertensas e até mesmo sofrendo infartos. E a gente percebe que parece que quanto mais jovem, parece ser mais grave. Isso tem alguma relação? E por que esses dados vêm chamando a atenção de especialistas? Porque a medicina está em constante evolução, principalmente a cardiologia. Dentro dos tempos, a cardiologia melhorou muito, os exames melhoraram bastante e a gente consegue fazer mais diagnóstico dos óbitos. Então, associado a isso, a própria alimentação, o próprio estresse que a gente vive, cumprir meta, correr atrás, isso aí é uma coisa que gera uma crise de ansiedade absurda. Gerando ansiedade, aumenta o risco, gera adrenalina, gera espasmo, associado a falta de atividade física. Então, assim, é um compêndio de coisa que faz com que o jovem, precocemente, comece a se tornar um cardiopata também. E, no geral, assim, mesmo aquela pessoa que é saudável, é recomendado que ela faça um check-up no cardiologista periodicamente? Sim. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, ela já documenta que após os 30, o homem e a mulher após os 35, que faça check-up
anualmente, periodicamente, para a gente, pelo menos, fazer o diagnóstico das doenças precocemente. É muito mais fácil fazer o diagnóstico e tratar a doença primária do que tratar já a doença pré-estabelecida. E, doutor, existem dados que mostrem que o infarto ele pode mais matar ou a pessoa pode mais superá-lo se for vítima? A colocação certa normalmente, o infarto em jovem, ele costuma ser fatal ou uma lesão muito grande no músculo cardíaco. E no idoso, a tendência não é dessa forma. É o paciente ter 1, ter 2, ter 3, ter 4 infarto. Por quê? O idoso já ocorreu acometimento de várias artérias. Dessa forma, costuma ocorrer uma produção de artérias colaterais, fazendo com que ele consiga suprir aquelas lesões. Então, o infarto em jovem costuma ser muito mais grave, pois não formou colateral. E, doutor, essas pessoas que sofreram infarto e superaram, principalmente os idosos, conforme o senhor disse, exista algo que eles possam fazer para ter boa qualidade de vida e evitar possíveis futuros infartos? Não tenha dúvida. Inclusive, a gente tem serviços que a gente tem reabilitação cardiorrespiratória, cardiopulmonar, que são fisioterapias que fazem com que o paciente reaprenda a caminhar, reaprenda a respirar, reaprenda a trabalhar com o seu ciclo cardíaco, associado aos bons costumes. Diminuição da bebida alcoólica, tabagismo e outros vícios totais que existem. E a dica é bem simples, né? Conforme a gente percebeu aqui durante essa reportagem. Mudar o estilo de vida, praticar exercício físico, se alimentar muito bem, vale como prevenção a maioria das doenças existentes. Então, vamos nos cuidar aí, fazer uma prática de exercício físico, ainda que leve, para que a gente possa, claro, ter boa qualidade de vida. 7h48, obrigado, Gisele, pelas informações. Todo cuidado é pouco, né? Esse período do ano realmente aumenta o número de casos de pessoas que infartam e, infelizmente, muitas delas vêm a óbito, né? Então, a gente precisa, né, procurar as unidades de saúde. Mas que é sempre complicado, né, Cláudio? Hoje, para você depender de atendimento na saúde, funciona. Os postos de saúde funcionam. Você vai lá, você consegue o básico, consegue passar por atendimento, consegue ter os seus exames básicos, né, de sangue, para ver como é que tá os seus níveis, né? E aí, se dá alteração, eles encaminham para o especialista, que é o cardiologista. Perfeito. Mas esse encaminhamento nem sempre ele é rápido, né? E dependendo de alguns casos, de repente a pessoa tem alguma condição um pouco mais grave, não pode esperar. Aí a pessoa tem que partir para o particular. E para o particular, normalmente, se a pessoa não tem condição, se for uma pessoa de mais idade, a família se reúne, ajuda, cada um dá um pouquinho que pode, vai lá, marca uma consulta e a pessoa passa, e aí tem toda aí uma série de questões, tem exames específicos que precisam ser feitos. Então não é barato, né, Cláudio? Um check-up hoje no particular fica em torno aí de R$1.000 a R$2.000, dependendo aí dos exames que precisam ser feitos. E muitas vezes não é acessível a muitas pessoas, mas que é preciso ter uma rotina anual de visita ao médico. Isso é fato, ainda mais nos dias de hoje, né? Que a gente se alimenta tão mal como nunca antes visto, né? Décadas passadas não era assim. Hoje em dia... É mais fácil nós fazermos uma visita semanal ao botequim, né? Tem gente que faz diariamente, inclusive. Isso, né? Mas pelo menos assim, o recomendável, na verdade, é de 6 em 6 meses você ir ao médico e pelo menos uma vez ao ano fazer um check-up, né? Então... é importante. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu nunca tive pressão alta. E a semana passada eu assustei. Entendeu? De repente eu não estava se sentindo bem. Medi a minha pressão, estava 16/10. Quer dizer, ainda bem que quando você tem um médico amigo, né? Você acaba tendo um atendimento rápido ali. O médico já me medicou, já passou. Eu tô até com a receita do carro. Tá certo? Eu fui lá e comprei. Falou, tem essa aqui também, ó. Você leva aí também. Então, é importante sim. E a rede pública, ela atende sim a demanda. Agora, o cidadão precisa entender, não deixa para a última hora. O médico, o doutor Alan, acabou de falar aí. Não deixa para uma situação para depois. Depois que aconteceu, que você vai querer resolver o seu problema e talvez não dá mais para resolver. Entendeu? Então, você vai e faz os seus exames, vai lá, antecipa, vai no postinho, o médico vai te atender. Não resta dúvida.
Tá certo? Não, ele vai te atender. Se tiver, vai fazer os exames, como o Henrique falou. Se houver a necessidade de dar uma aprofundada, ele vai te encaminhar para o especialista. Né? Isso em todas as áreas. Na oftalmologia, na cardiologia, em todas as áreas. Sim. Todas as áreas dentro da medicina. Aí, não dá para a pessoa falar que, de repente, não deu para fazer. Olha, se você for correr atrás, com certeza você vai conseguir. Agora, tem muita gente hoje, Henrique, por isso que a importância, muitas vezes as pessoas só olham para o salário, né? Mas não vê os benefícios que ele recebe ao trabalhar em determinada empresa. Raramente uma empresa da nossa região não tem um plano de saúde hoje. Muito difícil. A ampla maioria tem um plano de saúde. Então, seus colaboradores têm um planozinho de saúde. Quer seja o de A, de B, de C, mas que tem. Né? Esses dias eu conversando com meu filho, o Pedro Henrique, e a mulher dele está grávida, né? Você avô pela primeira vez. E aí, Pedro Henrique, o seu plano cobre, né? Tudo certinho. Não, pai, cobre. Mas a Aline também tem plano. Você vê, eu pensei comigo, eu peguei e falei pra ele. Falei, você é bem diferente da minha época, hein, cara? Porque na minha época eu não tinha plano, não. Eu tinha que me lascar aí pra me virar. Quer dizer, hoje ele trabalha numa empresa e ela trabalha em outra, os dois têm plano de saúde. Entendeu? Então é importante. Sabe, você ter o seu emprego, você ser empregado, você estar prestando seus serviços para uma empresa e que você tem um plano de saúde, é um benefício que te favorece muito, e muito. No caso, por exemplo, dos servidores públicos, né? Nós temos hoje, assim, a CACEMS, por exemplo, que começou só atendendo o servidor público estadual, hoje já tem os servidores públicos municipal também, né? Câmara Municipal, Prefeitura do Estado e todo, né? Então, deu uma melhorada dos últimos 30 anos para cá, com certeza, né? Mas o SUS, em cômputo geral, se a pessoa tiver um pouco de antecipar processos, vai lá, faz o seu, com certeza você será atendido. É isso, a gente precisa ficar atento. Saúde não dá para brincar. Quando apresentar sintomas, já sabe que o negócio já está indo, né, para outro caminho. Então, tem que correr atrás de prejuízo, né? Então, a prevenção é sempre o melhor caminho. E para nós que já passamos daquele o ENTA, né? Entendeu? É o 40, o 50. É bom também praticar um exercício, uma caminhada, algo nesse sentido, né? E aí eu quero enaltecer essa galera aí das academias, né? O Henrique tem academia que ele abre 4 horas da manhã. Sim, 4 da manhã. Aqui lotada. E vai até 10, 11 horas da noite. Quer dizer, é legal, galera. Assim, tem uma parcela da população que ela está atenta ao que está acontecendo, cuidando de si mesmo. Não é só uma questão de estética, é uma questão também de cuidar da saúde. Caminhada faz muito bem. É isso, 7h55, vamos falar de grana antes da gente fechar o nosso Difusora Notícias de hoje. Falar do Pix, né, essa medida que facilitou muito e está cada vez mais popular para pagamentos e transferências, e com isso aumentam os casos de golpes que visam prejudicar clientes bancários. Um desses golpes, amplamente divulgado nas redes sociais recentemente, é conhecido como golpe do Pix errado. A agência Brasil, ela preparou um artigo e explica, né, como os criminosos operam e como os usuários podem se proteger dessas tentativas de fraude. O golpe ocorre em um contexto em que o Pix registrou um recorde de 224 milhões de transações no último dia 5, conforme dados do Banco Central. Em meio a tantas transações, é plausível que algumas sejam feitas erroneamente. E aí, nesse golpe, os fraudadores eles iniciam transferências para a conta da potencial vítima. Como muitas chaves Pix estão associadas a números de telefone celular, os golpistas conseguem facilmente um número e efetuam o Pix. Em seguida, entram em contato com a vítima por telefone ou mensagem, alegando que a transferência foi um engano e tentam convencê-la a devolver o dinheiro. Um usuário do antigo Twitter relatou que precisava receber um dinheiro para pagar o aluguel, mas o rapaz mandou no número errado. Você pode transferir para mim aqui? Disse ela, cuja mãe recebeu R$600 em sua conta bancária. O ponto crítico para o sucesso do golpe é convencer a vítima a devolver o dinheiro para uma conta diferente da qual a transferência inicial foi feita. Para verificar se é um golpe, é fundamental que a vítima verifique se o extrato bancário para confirmar se o dinheiro realmente foi depositado. O erro comum é que o dinheiro realmente aparece na conta da vítima. Uma vez convencida, a vítima realiza um Pix para a conta indicada, acreditando que está devolvendo o dinheiro, caindo no golpe. E aí o prejuízo acontece porque, simultaneamente, a tarefa de persuadir a vítima
o fraudador usa um mecanismo criado para prevenir fraudes, um mecanismo de devolução especial. O mecanismo exclusivo do Pix foi desenvolvido para simplificar as devoluções em caso de golpes, aumentando as chances que a vítima tem de recuperar o dinheiro. Os golpistas iniciam o procedimento alegando que foram enganados pela pessoa que na verdade é a vítima. A transação alegada é analisada. No entanto, quando os bancos envolvidos percebem que a vítima original recebeu o valor e imediatamente transferiu para uma terceira conta, entendem que essa triangulação é típica de um golpe. Portanto, o dinheiro é retirado do saldo da pessoa enganada, assim o golpista que já recebeu o dinheiro de volta voluntariamente consegue mais uma devolução prejudicando a vítima. Depois de identificar que caiu no golpe, a pessoa pode usar o mecanismo de devolução. No entanto, a conta que recebeu o dinheiro transferido de boa fé pode estar zerada, sem saldo para recuperar o prejuízo. Para orientar o procedimento, é importante que as pessoas, e o Banco Central explica que não há regulamentos do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional sobre devoluções em caso de engano ou erro do pagador, mas o Código Penal de 1940 aborda a apropriação indevida. O órgão aconselha que basta acessar a transação que você deseja devolver no aplicativo do seu banco e efetuar a devolução. A ferramenta Pix possui a opção de devolver, que difere de realizar outra transferência. É um procedimento que, iniciado pelo cliente do banco, ele reembolsa o valor recebido para a conta de origem do Pix inicial. Esse processo impede uma tentativa de fraude e não é considerado irregular se o fraudador iniciar o processo de devolução. Então tem que ficar esperto, né? Às vezes, nem sempre o dinheiro que cai na sua conta, por Pix, de maneira teoricamente errada, de fato é errado. Às vezes é golpe, então tem que ficar atento até nisso, né? Olha, tem golpe de tudo quanto é jeito, né? Você vê, conforme vai evoluindo, mas também o crime vai evoluindo também, ele acompanha. Às vezes ele está até na frente. Às vezes ele está até na frente. Então, muito cuidado com esse negócio de Pix. Tem muita gente que ainda não sabe lidar direito com isso, né? Não sabe lidar direito com isso. Então tem que tomar cuidado, gente. Não é porque alguém mandou um Pix para você, que não é uma questão combinada. Eu mandei aí enganar e tal. Tudo bem, eu vou ver. Nós vamos ver. Muita calma nessa hora. Aí você vai averiguar se realmente aquilo é uma veracidade, se aquilo realmente é verdadeiro. Pode acontecer, já aconteceu comigo. Eu teve um caso que uma pessoa fez um Pix errado e caiu na minha conta. E justamente numa conta que eu não mexo. Não movimento. Não movimento. Tá certo? Aí a pessoa acabou ligando pra mim. De fora eu fiquei totalmente desconfiado, sinceramente. Aí eu falei, eu vou rastrear minhas contas. Aí fui nas duas contas que eu mais movimento, não tinha nada. Eu falei, não tem nada. Aí ele falou, não, mas aí tá o banco. Bom, aí eu fui lá, olhei, realmente tinha o dinheiro lá, tá certo? O extrato, tirei o extrato, realmente tinha caído. Aí eu peguei e devolvi a ele. Mas eu fiquei assim, preocupado, logo de cara. Tá certo? Então, um exemplo meu. Então, se ligou pra você não vai dizer que você não vai ver. Não, vai lá, dá um tempo, eu vou ver, vou tirar o extrato da minha conta. Se tiver lá mesmo, beleza. Você entendeu? Porque pode acontecer de o cara fazer isso aí que você acabou de ler aí. Entendeu? Que é um falso Pix. E aí você manda um dinheiro verdadeiro pro cara, né? Da sua conta. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. E a outra... As leis precisam ser atualizadas, né? Lá atrás, 1940, né? Nem Pix, né? Obviamente não existia. Era uma outra condição, Código Penal, os indevidos. Então, esse tipo de situação, o pessoal tem que legislar em cima. Claro. Leis atualizadas. Então, e olha aí, que esses dias aí, cerca de uma semana atrás, eu vi uma reportagem de um bancário daquele tempo antigo de compensação de cheque. Você acredita que um cheque demorava 3, 4 dias aí para ser compensado, de repente até mais, né? Ele falou, você não sabe o procedimento que era, né? Porque é justamente eles falando do Pix. O Pix, ele foi instituído no Brasil em 2020, ele está com 4 anos. Às vezes até um pouco menos ainda. Quer dizer, e você vê que a maior transação hoje não é mais em dinheiro vivo. Acabou. As pessoas não andam mais com dinheiro no bolso. A menos que sejam pessoas de mais idade que gostem de pegar dinheiro. Mas a maioria das transações é via Pix. E você sabe que eu vi essa semana passada, fui abastecer, uma cena que eu não vi há muito tempo, há muito mesmo. Eu acho que você também faz tempo que você não vê.
Um senhor abasteceu a caminhonete, desceu da caminhonete, entrou dentro do lugar do posto ali, do pagamento do caixa, sacou o talão de cheque. E foi pagar com cheque. E aí o responsável ali que estava no caixa preencheu o cheque para ele no valor do abastecimento. Muito tempo que eu não vi alguém portando talão de cheque, viu? Há muito tempo. Mas ainda resiste. Ele existe, talão de cheque, mas raramente você tem um cheque num banco. É outro negócio temeroso também hoje, né? Tá certo? Se um Pix que é via internet, eletronicamente dizendo, você resolve, o cara pode te dar um golpe, você imagina um cheque. Então, esse pessoal mais antigo aí, de idade, eles ainda têm aquela alegria de abrir, né, o seu talão de cheque e preencher e tal, né? Aquela coisa toda. A nova geração sabe mexer com cheque mais não. A nova geração foi o que o cara falou na reportagem. As pessoas colocavam 0 a mais, 1 a mais. Exatamente. A nova geração não sabe o que é cheque. Entendeu? Então, quanto mais preencher o cheque. Entendeu? Então, não pode fazer igual aquele camarada. Diz que o cara foi pagar uma conta, disse que era R$60 e não deu conta de escrever. Falou, vou pagar R$2,30, tá? É mais fácil a nova geração hackear, entrar numa conta e pegar o dinheiro que tá lá do que fazer um esquema num cheque para tentar fraudar, né? Enfim. 8h02. Vamos fechar aqui o nosso Difusora Notícias de hoje, nessa segunda-feira, 15 de julho. Valeu, Cláudio. Valeu. Uma última notícia aqui, hoje é aniversário de 150 anos da imigração italiana no Brasil. Inclusive, o presidente Lula está recebendo o Sérgio Mattarella, que é o presidente da Itália, está no Brasil. É isso. Colônia Italiana em festa hoje. 8h03, obrigado pela companhia, pela audiência. Em nome da Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com Materiais de Construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Gerildos Bar e Espetos. A gente volta amanhã, 7 da manhã. Na sequência, vem aí o Marcos Amarelo de casa e às 11 tem o Tribuna Livre com novas informações do seu rádio. Um grande abraço e até mais.